A gestão de uma empresa de 7 dígitos, que é acima de 1 milhão de faturamento, não é a mesma gestão de uma empresa de 6 dígitos. A gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa mudar a gestão. Então, o que eu vejo hoje é que o mercado contábil de educação precisa focar em levar o médium, tá, para cima. Se não tiver gestão, se o cara não conhecer seus processos, é só dinheiro jogado no lixo que não vai conseguir implementar absolutamente nada. Ele tem que fazer essa virada de chave primeiro para depois conseguir seguir em relação a isso. Empreender não é abrir um CNPJ. Empreender é comportamento de vida. É você assumir as suas responsabilidades, querer mudar a vida das pessoas. Então, quando você for pensar em empreender, você pode empreender dentro de uma empresa que você trabalha, você pode empreender na sua família, você pode empreender com seus filhos. E uma coisa que é muito importante, Marta, honrar a gente. Isso aí. Você só consegue honrar os teus próximos quando você se honra. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E já faz um tempo que eu estou querendo trazer ele aqui no nosso podcast, que é uma pessoa super inteligente. Conheci ele alguns anos atrás num evento. E aí, nesse evento, eu falei pro Alex, esse cara é diferente. Olha que a gente vê muita palestra por aí, eu vi uma diferença nesse cara, viu? E aí a gente se conectou nesse evento, começamos a conversar, ele foi lá, deu uma consultoria para nós, e a partir dali começou-se uma grande amizade. E hoje, gente, ele é o principal lançador do mercado contábil, isso mesmo. Estou aqui com o Anderson Gomes, que virou mais que um parceiro, é um amigo. Ele é lá de Floripa e agora conseguiu um tempinho para São Paulo. E falou assim, quando você estiver aqui em São Paulo, a gente vai gravar. Já faz um tempo que eu tenho convidado ele. Anderson, obrigada por ter aceito o meu convite, de ter vindo até aqui. A gente conversar um pouquinho sobre lançamento, infoproduto, mercado contábil. Eu te agradeço, viu? Fala, Marta. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Você sabe que vocês são muito especiais para mim. Se hoje eu estou aqui no nicho contábil, é por tua causa, é por causa do Alex. Obrigada. É um reconhecimento que eu tenho que fazer. São quase 10 anos já aí, né? Isso, O que quase era 10 um anos. negócio virou amizade. Isso aí. E muito obrigado. E espero que hoje a gente consiga trazer bastante conteúdo para quem for assistir aí. E vamos sim. Comigo, vamos para cima. E bora, Anderson. Bom, o Anderson é Anderson Gomes, ele é da AG Web, ele cuida de lançamentos. E hoje, Anderson, você cuida de alguns players do mercado na parte de infoproduto. Porém, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que o Anderson se apresente, né? Eu quero que você se apresente. Quem é o Anderson Gomes? Por que o Anderson entrou nesse mundo de infoprodutos, lançamento? Me conta um pouquinho sobre quem é você. Bom, vamos lá. 46 anos, né? Sou natural aqui de São Paulo. Mas moro em Floripa desde 2005. Resolvi sair dessa loucura de São Paulo para ter um pouco mais de qualidade de vida. Sou casado com a Carol, pai da Luana e do Juan, que são a grande bênção que Deus me deu aí. E profissionalmente estou no digital desde 2007. Então, comecei fazendo desenvolvimento de sites e vi que isso não era um caminho legal, né? Então tenho um case aqui de sucesso. Eu transformei minha primeira agência. Eu comecei com R$1.000 e em 2 anos eu vendi parte dela, 30% dela por quase 500 mil. E foi um case de sucesso e ao mesmo tempo foi um case de fracasso, porque eu quebrei essa agência, né? Foi o meu primeiro case de quebra. E eu aprendi muito nesse processo. Tive startups, vendi, tive agência de novo, vendi no formato tradicional. Só que eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria pegar aprendizado que eu tive de negócios, tá? E da minha vida corporativa também, e trazer essa visão de negócios para o digital. Porque a gente fala muito em marketing, acelerar, conquistar e etc., mas a gente esquece que tem a construção de um negócio. Então, me especializei nisso, tanto que hoje eu transformo conhecimento em negócio lucrativo. Certo. Tá? Não é só o lançamento, é a estruturação de um negócio de educação, transformar o teu conhecimento em um negócio. E eu me especializei fazendo pequenas pessoas, tá, desconhecidos, se tornarem autoridade nas suas áreas. Tenho feito isso muito no nicho contábil, grandes players que você conhece. E também, fora do nicho contábil, aí, a gente tem clientes como Jovem Pan, Senai, etc., que já fizeram parte do nosso board ali. Sou formado em administração, tá, pós-graduação em marketing. E hoje eu sou 100% focado na área de educação, tá? Atendendo somente através do digital.
A gente não faz nenhum atendimento com negócio off. É só educação. Tá? Hoje nós somos uma equipe de 16 pessoas, muito bem estruturada. Tá? E através dessa metodologia de negócio, que depois eu vou contar um pouquinho da cultura da empresa, etc., a gente conseguiu ali ganhar uma autoridade no nicho contábil e também aí no mercado em geral, que a gente consegue trazer bastante resultado. E se o Anderson é o que é hoje, é por causa de pessoas como você, o Alex, que confiaram, o meu time, que está aí junto comigo. Isso é muito importante. Show de bola. Muito bacana, Anderson. E depois dessa apresentação, né? Então, vocês viram aí, gente, que já está falando com uma pessoa aqui super experiência no mercado educacional, que ajuda pequenos empresários a se destacarem no digital. E aí a primeira pergunta é, Anderson, hoje, o que acontece? A DPG é uma agência de marketing, então a gente ajuda escritórios de contabilidade a ter destaque no digital. Porém, muitas vezes, o que o contador não entende é que ele é a cara da empresa dele. Que não é só a gente fazendo um trabalho ali no digital que ele vai conseguir alavancar. Como que, através da educação, do infoproduto, o contador ele consegue ter uma metodologia para conseguir alavancar o negócio dele através de educação, através do conhecimento dele? Tem uma frase, Marta, que eu gosto dela, tá? Não é minha, mas é uma frase que eu gosto muito. Pessoas compram de pessoas. Sim. Tá? E tem uma outra que eu falo bastante para meus clientes, você prefere comprar do professor ou do aluno? Do professor, claro. Por quê? Porque ele é a autoridade. Isso aí. Vamos pegar um caso aqui de uma grande empresa do mercado, a CIMED. Tá? Tem o João, que está à frente, e ele está à frente. Ele está mostrando o que é a CIMED. Está trazendo toda a cultura da empresa, mostrando Sim. isso nas redes sociais. E o que ele faz? Ele faz um processo de educação interna e acaba educando o mercado também, através dos programas que ele participe e etc. Não que ele seja um infoprodutor, mas ele se tornou uma autoridade que leva o nome da empresa dele. Sim. Então, o contador, hoje, ele tem essa oportunidade de se tornar um influenciador do negócio. Tá? E quando eu falo influenciador, pessoal, é autoridade. E o que é autoridade? É aquele que realmente entrega algo que transforma a vida das pessoas. Seja tecnicamente, mentalmente, tá? Ou espiritualmente. Então, o mais importante é você se tornar uma celebridade e autoridade, que é você tem audiência, a sua voz chega para um número muito maior de pessoas, tá? E ao mesmo tempo você se tornar autoridade, que você entrega realmente algo que vá fazer diferença na vida dessas pessoas. Né? E sem clichê aqui. Tá? Diferença mesmo é fazer o contador ganhar mais dinheiro, é fazer o cliente ter mais resultado. Vou te dar um exemplo básico. Tem muito contador vendendo para contador. Sim. Não é só esse caminho que existe. O contador hoje, ele é uma peça fundamental dentro do negócio do cliente quando ele trabalha de forma consultiva. E o que é trabalhar de forma consultiva? Eu vou reduzir os teus impostos. É uma forma de você trazer performance para a empresa. Mas você mostrar os dados do negócio para o empreendedor, para o empresário, também é trabalhar de forma consultiva. E aqui você pode usar a educação para você trazer mais clientes para o seu escritório de contabilidade. Uma planilha, um vídeo, uma minissérie, uma websérie, podcast. Tudo isso faz parte do mercado de educação. E quando o contador ele abraça isso, tá, ele consegue trazer mais resultados. Por que eu estou falando isso, Marta? Em cima de números que eu tenho diariamente. Você sabe que eu tenho... O Anderson Souza foi meu cliente, o Anderson Maíce, o Bruno Nascimento, o Yuri. São todos clientes nossos na área de educação. E essa parte educacional deles gera muito negócio para o escritório de contabilidade. Então, ele tem a fonte de receita de educação. E essa autoridade que ele gera no mercado de educação acaba impactando diretamente no escritório de contabilidade, gerando mais clientes para eles. Por quê? Porque eles se tornam autoridade. E aí eu, como empresário, eu vou buscar o quê? Vou buscar alguém que passe credibilidade. Aí eu olho nas redes sociais da empresa, eu vejo uma pessoa que ela traz conteúdo, que ela se torna referência, ela se torna fonte para canais de comunicação, ela se torna fonte para outros contadores, ela se torna fonte para empresários. Tá? Eu olho e já falo assim, pô, esse cara tem alguma coisa aqui que vale a pena eu contratar, porque se outras pessoas estão procurando ele, é porque esse cara é bom.
Isso é autoridade. Então, o mercado de educação hoje, eu falo que ele é fundamental para quem é médio e pequeno. Tá? O grande, ele performa. Sim. Tá? Mas se você pegar hoje as redes, você pega McDonald's, por exemplo, pouca gente sabe, mas o McDonald's tem um portal de educação. Tá? Pô, uma empresa do tamanho do McDonald's, de alimentos, tá? Que tá brigando aí com a questão de saúde, etc. O que eles entenderam? Vão para o mercado de educação, porque isso vai potencializar a nossa marca. Tá? Tem a questão social, tem uma série de coisas atreladas aqui. Então, quando você vê uma empresa desse porte fazendo isso, por que o médio e o pequeno não devem fazer? O que é mais fácil, Marta? Você investir milhões em marketing ou você pegar o teu celular, começar a pegar esse teu conhecimento, passar para as pessoas entenderem que você é muito bom no que você faz e fazer isso chegar num número de pessoas muito mais rápido e muito mais em conta. Não estou falando que é de graça. Estou falando que é mais rápido e mais barato. Mas tem que ser feito com responsabilidade. Os contadores que entenderam isso, Marta, eles estão performando. Sim. É só você pegar o número de contadores que se tornaram autoridade no mercado de educação e que hoje figuram como grandes empresários no nicho contábil. Isso aí. Você falou algo bem interessante, que hoje tem muito contador. Então, hoje a gente pega aí muitos contadores vendendo para outros contadores, né? Eu acredito. Como eu estou nesse mercado, Marta, estou dizendo que eu acho que é um mercado que está saturado. E uma coisa que eu vejo que está faltando bastante são contadores virarem autoridade para o nicho deles. Eu, Marta, olhando isso. Não sei se o Anderson tem essa mesma visão, tá? E aí o cara que está assistindo a gente, esse cara ele tem que ter alguns requisitos básicos para começar a falar para um nicho e assim por diante. Na tua visão, Anderson, você acredita que existe esse mercado para esse contador? E quais são os requisitos básicos que ele tem que ter para, por exemplo, começar a ter esse trabalho educacional? Porque não é qualquer um. Eu sei que eu já te indiquei vários clientes e teve muito que não avançou. Por algumas coisas que eu quero que você fale aqui. Então, me responda. É interessante? Quais são os requisitos básicos que esse contador tem que ter? É um mercado grande, não é? Como que é isso hoje? Tá, vamos lá. Para a educação, tá? Eu não vejo um mercado de contabilidade saturado. Tá. Eu vejo players fazendo a mesma coisa que faziam há 2, 3 anos atrás. Olha, interessante, viu, gente? Tá. Ele acabou de falar algo interessante aqui. Então, é isso que eu tô achando saturado. Exatamente. Não é um mercado saturado, é um mercado onde ele tá vendo pessoas, contadores, fazendo a mesma coisa que era feito há 2 anos atrás. Exatamente. Porque o que acontece, Marta? Eu vou pegar a experiência de diversos projetos, tá? Que a gente já tocou. O primeiro ponto é preparação. O que é estar preparado? É jogar junto. Você sabe disso. Porque quando você tem um cliente que joga junto com você no marketing, o trabalho que a DPG faz explode. Exato. Tá? Então, no digital, educação, não é diferente. Precisa jogar junto. E a maioria não quer jogar junto. E aí acontece um fenômeno que eu chamo de fenômeno da arrogância. Tá? O que é isso? O cara começa a crescer um pouco, ele acha que ele não precisa entregar mais. Porque o que foi vendido no digital? É fácil, você vai ganhar dinheiro rápido e você não precisa trabalhar muito. Essa é a ilusão de todo mundo que vem para o digital. Só que no bastidor, o que é? É um negócio que tem o seu tempo de maturação, que precisa de tempo para performar e precisa de dedicação. E aí o que aconteceu? Os players, eles esqueceram que eles precisam atualizar aquilo que eles estão ensinando. Tá? E eu vou citar alguns pontos aqui que não estou criticando A, B ou C. Sim. Tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, contabilidade consultiva. É um termo batido. O contador já entendeu. Contabilidade digital, ele já entendeu. Qual que é o próximo passo disso aqui? Não sei, pode falar. Entendeu? Pô, o cara já sabe que ele precisa ser digital, ele já sabe que ele precisa ser consultor. Só que esse cara precisa vender, ele precisa de performance. E aí você vai vender vendas e marketing para o contador, ele não quer. É verdade. E aí ele reclama do quê? Que ele não está tendo performance. Só que o que acontece? Precisa furar essa bolha. E qual player que vai pegar e vai peitar e vai furar isso daí? É aqui que entra. Por exemplo, eu tenho cliente de contabilidade digital, eu tenho cliente de contabilidade médica. Você tem uma turma entrando no mercado. Tá? Porque assim,
Você conversa com os adolescentes, você não vê o adolescente, meu sonho é ser contador. Exato. Entendeu? Mas você tem muita gente entrando no mercado. E essa explosão do digital, Marta, colocou o mercado contábil em alta. Então as pessoas entenderam que dá para fazer algo legal no nicho contábil, tá? E dá para ter uma boa vida no nicho contábil. Só que precisa os grandes players furarem a bolha, pegar o que tem hoje no mercado, que o cara já virou digital, que o cara já se tornou consultivo, consultoria e etc., que ele já sabe atender médico. E qual que é o próximo passo? É negócio, é gestão, é nível. Tá? Mas Anderson, esses produtos eles vão continuar performando? Eles vão porque você tem o número de entrantes no mercado. Tá? É menor do que se tinha muitos anos atrás, mas ainda tem e ainda a gente vai precisar muito que tenha. Mas precisa pensar o que eu vou fazer com esse cara depois. Estratégia de esteira de produtos. E é papel fundamental do grande player, do cara que é autoridade, puxar isso. Mas Anderson, eu tento vender coisa de vendas, o contador não quer comprar. Porque ele não sabe vender e fica cheio de restrição. O contador que não sabe vender, ele acabou. Tá? A contabilidade dele vai acabar. Se não é agora, é daqui 1, 2 anos. Ou ele aprende a vender ou ele está fora do jogo. E para aprender a vender, você precisa aprender a fazer o quê? Marketing. Tá? Quais mentorias que você vê hoje no mercado que se aprofundam nesses 2 termos? Pouquíssimas. Qual infoproduto, qual referência do nicho contábil que a gente tem hoje em marketing e vendas? Eu acho que a DPG. A Demarca. Exatamente. que é olhando para o mercado. Que é uma agência de marketing. Exato, que é uma agência de marketing. Entendeu? Aí você pega o escritório contábil que você tem no mercado hoje, o que ele mais investe? Marketing. E vendas. E vendas. Tem um departamento comercial Entendeu? estruturado. Eu vou fazer um merchan para você aqui, rápido. O livro da Marta tá à venda aí, ó. É isso aí. Põe aí o link. Põe o link aí. É uma faculdade impressa. Exato. Tá? E você vai performar muito. E assim, Marta, eu te conheço. Você é vendedora nata. Você nasceu com esse dom. Tá? Só que venda também é processo. Exato. E todo contador pode se tornar vendedor. Ou ele pode montar uma equipe de vendas. Sim. Então, eu acho que está na hora do mercado acordar e entender que ele precisa ensinar a performance para o contador. A gente precisa ir para um próximo nível. Porque você hoje não faz a gestão da tua empresa do jeito que você fazia 10 anos atrás. De jeito nenhum. Você não mudou tudo, você não teve que desconstruir tudo aquilo que você sabia para poder fazer. Todos os dias. Entendeu? Outra coisa que é importante, que pouca gente se liga, que é o quê, Marta? A gestão de uma empresa de 7 dígitos, que é acima de 1 milhão de faturamento, não é a mesma gestão de uma empresa de 6 dígitos. A gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa mudar a gestão. Então, o que eu vejo hoje é que o mercado contábil de educação precisa focar em levar o médium, tá, para cima. Aí a gente tem que começar a falar de margem de lucro, a gente tem que começar a falar de retenção de talentos, de gestão de RH, gestão de pessoas. E aí você vem junto com marketing e vendas, porque não adianta só crescer. Cansei de ver empresa crescendo e quebrar. Eu quebrei uma empresa faturando bem. Sim. Por quê? Porque não teve gestão na época. Eu era muito imaturo, eu não entendi. Tanto que hoje eu foco muito em modelo de negócios e gestão. Por isso que eu falo, transformo conhecimento em negócio. Você não me vê falando tanto de marketing. Você vai me ver falando de negócio. Por quê? Porque eu entendi que a gestão de um negócio é o que vai fazer ele performar e crescer mais. Então tá na hora desses players trazerem para frente essa narrativa de gestão e pegar essas pessoas que já sabem que são digitais, que são consultivos, que sabem trabalhar com médico tudo, e aprender e ensinar eles a fazerem uma boa gestão do seu escritório contábil. É aqui que ele vai crescer. Porque não adianta você contratar a melhor agência do mundo. Ela vai te trazer um monte de clientes e vai trazer. A gente sabe o poder do marketing. A gente sabe da qualidade do trabalho da DPG, por exemplo. Né? Mas se o cara não tem gestão do outro lado, ele não vai conseguir alavancar esse crescimento. Porque crescer dói. Sim. E se você não tiver gestão, não vai. E eu não vejo hoje os players do mercado fazendo isso. Tanto que a gente começou um movimento dentro da agência com os nossos clientes para trazer isso para frente. Tá? Então, hoje eu tenho o Anderson Maís falando de gestão. Eu tenho o Bruno Nascimento falando de gestão dentro das mentorias deles e etc. Tá? Mas que com mudança de produto de carro-chefe. Por exemplo, o Bruno mesmo, a gente
Em 2 anos, a gente destruiu 2 grandes produtos dele e reconstruímos. Sim. Por quê? Para trazer essa visão um pouco mais ampla que o contador precisa comprar. E aí é aquela coisa, né? Tirar a bundinha da cadeira e, né? E fazer o trabalho que precisa ser feito. E a hora que o mercado comprar isso e esses players entenderem que é isso que vai fazer a contabilidade performar ainda mais, a gente começa a ter uma narrativa de mercado que aí essa questão de estar saturado vai tudo embora. Né? Vou te dar um exemplo. Não vou citar players aqui, a gente fez um lançamento que não foi o resultado que a gente queria, foi muito bom, mas não foi o resultado que a gente queria. E eu acompanhei um movimento de mercado onde estavam vendendo inteligência artificial para contabilidade. Isso. Explodiu. Porque está na moda agora, inteligência, IA e etc e tal. Pô, mas como que esses caras vão implementar isso? É legal, tem que trazer isso. O nicho contábil precisa disso. O escritório contábil precisa disso porque está atrelado 100% à performance. Mas como que esse cara vai aplicar isso se ele não tiver uma boa gestão? Não tem jeito. A IA é inteligência artificial. Antes da inteligência artificial vem a inteligência humana. Então você precisa preparar a tua base para poder crescer. Então aí o cara ele não olha para a base e ele quer comprar o último hype que surgiu lá. Esse cara, ou ele vai queimar dinheiro, entendeu? Ou ele vai pegar tudo aquilo que ele conseguiu de conhecimento e não vai conseguir implementar, porque ele não tem uma gestão que puxe o time para absorver isso. Então a gente começa agora a ter esse hype de IA dentro do mercado contábil, mas se não tiver gestão, a IA por si só ela não vai resolver o problema do contador. Não mesmo, até porque a gente está com a empresa de IA tem 2 anos, né? A gente vê que IA, o buraco é mais embaixo. O que o pessoal está fazendo no mercado hoje é pano de fundo. IA, como você acabou de dizer, inteligência artificial, ela é alimentada por uma inteligência. E a inteligência é do humano. Então, se o cara, como você acabou de dizer, se o cara não tiver gestão, se o cara não conhecer seus processos, é só dinheiro jogado no lixo que não vai conseguir implementar absolutamente nada. Ele tem que fazer essa virada de chave primeiro para depois conseguir seguir em relação a isso. E aí você trouxe um ponto bem importante de quebrar essa bolha do mercado, do contador, de fato, trazer aquilo que é educação, fazer com que as pessoas avancem em relação a isso, né? E você tem um player que é o Bruno, que ele é o contador dos médicos, né? Anderson, o quanto um contador que está assistindo a gente, porque a maioria dos contadores hoje não tem muito interesse em entrar no mercado contábil para falar para outro contador. São poucos, mas eles têm interesse de crescer o teu escritório, né? E você disse assim, a primeira base é a educação. Você citou muito bem aí o Adib da CIMED. Esse cara, você acha que quando ele começa com produto de educação, tem que ser nichado? Pode-se falar diretamente? Como que funcionaria essa esteira de produto para esse cara? Como que a contabilidade e a pessoa física se unem nesse momento? Me fala um pouquinho sobre isso. Marta, o nicho é o caminho mais rápido para você se tornar autoridade, tá? E para te dar uma base para sustentar um grande crescimento depois de um tempo, tá? Até você tinha perguntado ali como que ele pode usar isso de forma nichada ali dentro do escritório dele. O que eu vejo hoje, tá? O Bruno, vou pegar um case do Bruno que é bem legal. Hoje o médico, quando olha para o Bruno, ele já olha o Bruno como referência, por tudo que o Bruno vem fazendo. Então, automaticamente, impacta no offline do Bruno, que é o escritório dele lá dentro, através da educação. Porque o Bruno está sempre ali no digital, está fazendo live, está fazendo conteúdo, está ensinando, está dando dica, está direcionando. Então, assim, ó, o contador ele não precisa ter um produto de educação para contador. Ele pode ter um produto de educação para médico. Mas, Anderson, o médico não quer saber de contabilidade. O médico não quer saber de contabilidade, mas ele quer saber de dinheiro, não quer? Exato. E contabilidade tem como colocar muito mais dinheiro no bolso dele. Então, você não vai vender a contabilidade. Você vai criar produtos que vão ajudar o médico, ensinar o médico a ter mais performance e colocar mais dinheiro no bolso dele. Isso é um case real, o Bruno faz isso. Tá? Então, quando fala, por exemplo, equiparação hospitalar, que é o termo aí que os contadores amam e pegam, e etc. O médico também gosta, só que ele não sabe. Só que o Bruno não vende a equiparação hospitalar para ele. O Bruno vende o quê? Uma forma dele ganhar mais dinheiro, reduzindo imposto. Isso aí. Ou seja, no final, o que é? Mais dinheiro no bolso do médico. Então, você pode fazer isso para o engenheiro.
Tá? Um exemplo, tá? O Yuri, que é nosso cliente. Ele vende redução de INSS da obra. Estou falando isso para você porque eu sou cliente dele. Eu fiz uma construção e a gente reduziu muito o valor de imposto que a gente pagou na obra. Tá? Isso é um produto que ele ajuda um engenheiro, o contador, porque para o contador pode ser mais um nicho de atuação para ele, mais um produto para ele. Tá? O engenheiro é um produto para o engenheiro, que o engenheiro pode vender isso num projeto de uma casa, sim, ou no mínimo, tá? Ele usar isso como diferencial de mercado. Ó, eu vou fazer a tua construção, o teu projeto, mas eu também vou te dar todo o direcionamento para você pagar menos imposto, menos INSS na tua obra. Então eu tenho o Yuri aqui, que hoje ele conversa com o advogado, ele conversa com o contador e conversa com o engenheiro, em um produto só. Ou seja, esse único produto de educação dele impacta 3 nichos e gera negócio para o escritório dele e também receita para o negócio de educação. Então aqui tem um ponto que o contador ele precisa entender, que ter infoproduto, estar no mercado de educação não é necessariamente para vender para o colega de profissão. É um mercado gigantesco que tem aí. Tá? A gente tem terceiro setor, a gente tem alimentação, a gente tem varejo, a gente tem o digital, tá? O contador de influencers, por exemplo. Pô, o que um influencer pode fazer para poder pagar menos imposto? Como que ele vai organizar essa receita dele? O contador tem total autoridade para fazer isso, Marta. E ele pode vender uma planilha de gestão contábil, porque você não vai ensinar contabilidade para o influenciador. Mas você vai dar uma ferramenta para ele entender que ele pode pagar menos imposto, que isso vai colocar mais dinheiro no caixa dele. O contador ele pode trazer uma visão financeira também e vender isso. Então, eu vejo como grandes oportunidades de negócio, tá? E tem muita gente olhando só para o nicho. Eu vou criar produto para vender para contador. É o que mais me procuram, tá? Uhum. O contador, quando ele me procura, ele não me procura assim, Anderson, eu quero vender para o empresário. Ele me procura, ele quer vender para o contador. Por quê? Zona de conforto. Tá? E aí, o que ele pode fazer? Ele pode começar num nicho que vai dar autoridade para ele e, a partir disso, ele já tem um plano de negócio que vai projetar ele para um mercado muito maior. Quantos empresários a gente tem no Brasil? Nossa, demais. E falta, sim, 24 milhões, né? Última coisa, 24 milhões. E até houve uma notícia hoje que 30% dos MEIs estouraram já o faturamento. Uma grande oportunidade. Só que você falou uma coisa interessante, zona de conforto. E na zona de conforto a gente não ganha muito. Não. Isso que tem uma fatia do mercado, na zona de conforto, a fatia do mercado está um pouco saturada. Agora, quando a gente olha para outros mercados e a gente vê que a gente consegue avançar, a gente tem muito mais oportunidade. E tá aí uma coisa, Anderson, que eu tenho visto, e eu fuço daqui, eu fuço dali. Falta-se muita gente, e o contador tem esse poder para falar. Você falou que vários mercados, mercado digital, mercado de comércio, mercado varejista, o mercado de prestação de serviço. Aí dentro da prestação de serviço tem vários nichos, subnicho, que pode ser explorado assim muito grande. E, por exemplo, tem um contador dos psicólogos que eu sigo, o cara tá assim voando. Tem um outro contador dos fisioterapeutas, tá voando. Entendeu? E aí, quando o cara entende que ele pode montar uma esteira primeiro de educação, que ele vai vender uma planilha, vai vender um e-book, vai vender algum conhecimento pro cara antes de vender o escritório de contabilidade, ele avança. Até nos bastidores tá conversando sobre o Marcelo Gomiti, que é o contador dos advogados. Sim. O cara, ele vende muito, o escritório dele tá assim, mas ele entendeu que ele tem uma esteira de produto de educação antes e ele tem que, ele ali, da parte dessa esteira, ele joga para dentro do escritório e assim por diante. Como que o contador consegue escolher esses nichos, Anderson, na tua visão? Até para começar dar um pontapé inicial. Começar no digital, né? Então, assim, quando a gente fala de escritório de contabilidade, tem lá a DPG, que você procura lá a DPG, que a gente cuida toda a parte do SEO do site, conteúdo no site, conteúdo no YouTube e tal. A gente não faz essa parte de infoprodutos. Agora, quando se trata de infoprodutos, para o cara até fazer... Que a gente vê lá, o Anderson Maíse, o Bruninho, que são clientes nossos, fazendo essa junção,
educação, aqui na contabilidade tem muito resultado, tem muito cliente. Como que ele escolhe isso? Como que ele dá esse pontapé inicial? Primeiro, eu acho que é assim, ó, Marta, tudo que você vai fazer na tua vida, você tem que conhecer. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, se ele domina um nicho de psicologia, ele pode começar por um nicho de psicologia. Se ele domina o nicho de alimentos, ele pode começar pelo nicho de alimentos. Tá? Eu acho que é pegar uma área que você tem um grande conhecimento, uma grande expertise. Por isso que é a importância de você nichar. Principalmente, a contabilidade é um nicho de mercado. Tá? Então, quando você começa a se especializar em um nicho, é muito mais fácil você performar. E aí é aquilo que a gente chama de funil de vendas. Esteira de produtos. Tá? Então, o cara, antes de comprar a sua contabilidade, psicólogo, ele pode comprar uma planilha tua, como eu falei aqui, ele pode comprar uma masterclass tua, que você vai ensinar ele a como cuidar melhor da sua contabilidade. Às vezes, o psicólogo, por exemplo, não sabe emitir uma nota fiscal. E aí você tem lá um checklist de como emitir nota fiscal da forma correta para evitar que você seja bitributado, que a receita bata na tua casa lá, entendeu? Ou bloqueie teu CNPJ. Então, são coisas simples que você, até com a ajuda da inteligência artificial, mas importante, pessoal, precisa ter conhecimento. Não adianta você chegar no ChatGPT e achar que o ChatGPT vai salvar a tua vida, porque o ChatGPT é a ponta do iceberg, tem muita coisa por trás disso. E aí precisa ter inteligência humana. Mas se o cara tem dificuldade de escrever um checklist, porque ele não consegue colocar aquele conhecimento dele para fora, ele vai lá no ChatGPT, pede um roteirinho, e ele pega aquele conhecimento dele, transforma no checklist e coloca como isca. Uhum. O psicólogo que baixou aquilo lá, é só ele pegar o telefonezinho lá, o WhatsApp, o e-mail e manter um relacionamento com ele, que é o básico do funil de vendas. E é muito simples fazer isso, só que é negligenciado o básico bem feito. Tá? Mas, Anderson, uma planilha, uma masterclass, isso daí já é produto de educação? É. Tudo aquilo que você usa para ensinar alguém é educação. Então, eu acho que precisa entender aonde você domina e ali você começa a fazer esse trabalho. Né? Se você tiver muita dificuldade, pode me chamar que eu te ajudo. Isso aí, é a especialidade dele, gente. É a nossa especialidade. Vou deixar aqui, até o final, mas vou deixar aqui também os contatos, aqui o link da agência certinho. Ele ajuda aí os contadores a performarem no digital, no quesito educação, viu? No quesito educação. E aí, o que acontece, Marta? Você desenhou uma esteira, por exemplo, o cara baixou uma isca gratuita. Aí, depois ele foi lá e comprou um e-book seu de R$10. Né? Pô, se ele baixou uma isca e comprou um e-book, esse cara tá mais aquecido. Já pode ser o momento de você entrar em contato com ele. Oi, fulano, olha só, vi que você comprou meu e-book e tal, queria saber se você tá gostando e etc. Tal. Ó, a gente faz um trabalho assim, assim, assado, tal, não sei o quê. Você tá com alguma dificuldade? Como que eu posso te ajudar? Que é a reunião de aproximação. Você não tá tentando ver nada. Você perguntou como que você pode ajudar ele. Agora, a maioria dos contadores fazem o quê? Olha, eu tenho uma contabilidade especializada em tal coisa, não sei o quê, custa tanto por mês. Não vai vender. Vai. Tá? Então, desenha esse funil, cria produto básico, não precisa ser nada caro. Tá? Quanto menor a barreira de entrada, maior o número de leads. Uhum. Tá? E tem uma coisa muito importante que é negligenciado pelo mercado todo. Se você vai vender um produto que vai custar R$5.000 por ano para o cliente, tá? O teu custo de aquisição pode ser mais alto. Então, o teu lead pode ser mais caro. Porque eu vejo o mercado discutindo, lead não é qualificado, lead está caro e etc. Por quê? Porque ele não olha o quanto esse cliente está deixando na base dele. Ou pode deixar. Então, paga um pouquinho mais no lead. Faz esse processo de aquecimento dele, de levar ele para outras etapas do funil. E traz esse cara para dentro da tua empresa com educação. Por quê? O e-book, a masterclass, o checklist, isso é tudo educação. Uhum. E é fácil de fazer isso, Marta. Com as ferramentas que a gente tem hoje no mercado, é muito fácil. Né? Por exemplo, a DPG fez um trabalho muito legal, criou um site para o cliente, criou um blog, tem conteúdo lá e etc e tal. Está performando no canal do YouTube do cliente, etc. Em algum momento do vídeo ou do blog, ele pode colocar lá, olha, tem um checklist aqui, que é a isca, que a gente chama no inbound marketing, no inbound marketing, que é a questão da isca. Pô,
vai potencializar o trabalho de vocês, vai gerar muito mais resultado, só que o cara tem que se envolver nesse processo. Diferente de um negócio tradicional, onde chega num ponto que está toda a equipe trabalhando e está na moda falar saia do operacional, né? Não cuide, não olha para tua empresa, deixa rodando tudo no automático, virou moda, é isso, né? É uma mentira. É uma mentira, lógico. A gente sabe que a gente tem que chegar ali sempre e tá acompanhando sempre. No digital, o cara precisa estar ali. Ele é ponto de contato. Claro que existe aquela coisa, quanto mais perto de mim, mais caro vai ser para você. Mas sempre olha o quê? O quanto esse cliente pode deixar no caixa da tua empresa. E aí você começa a criar um checklist, você criar lá um canal, tá? De comunicação direta com o dono da empresa. Porque o que é mais legal quando você contrata uma empresa, Marta? Em relação a qual serviços, por exemplo? Experiência. Experiência, isso Tá? mesmo. Quando o dono da empresa está falando com você de alguma forma, tá? E eu não estou falando que o dono da empresa tem que ficar ligando para todos os clientes ou sentar na mesa com todos os clientes. É se comunicar com aquele cliente. Porque o cliente vai entender que ele está dentro de algo, de uma experiência onde o cliente é importante. Então, você tem várias formas de fazer isso. E com a educação você consegue ter o quê? Capilaridade, tá? E consegue ter escala. Que você pode falar, você tem um cliente, ou tem 100, ou tem 200, ou tem 1000 clientes, você consegue conversar com todos se você tiver um canal muito bem estruturado. Isso aí. E aí você começa a trabalhar performance e escala em cima disso. Tá? E aí, só que no digital você precisa gravar o vídeo, você precisa estar escrevendo, você precisa tá ativo nas suas redes sociais. O que acontece muito com os clientes que a gente tem, tá? Não posso falar números, Sim. mas vou falar, tá? Contadores com faturamento de 7 dígitos em educação, conversando com o pessoal no Instagram, no direct do Insta, respondendo comentário. É isso aí. É sobre isso, entendeu? Isso muda todo o jogo. Entendi. Então, começa com uma experiência onde você tem experiência, tá? Seja acessível nos canais, usando de forma inteligente, e cria ali uma esteira de produtos, que é muito fácil, Marta. Marta é muito boa de vendas. O que você fez? Você escreveu um livro. Exato. Você pegou todo o teu know-how, a metodologia, os processos que você conhece, escreveu teu livro. Mas, Anderson, eu não tenho capacidade de escrever um livro. Não tem problema. Faz um artigo. Faz um post na rede social, grava um vídeo. Tá? Tudo aquilo que você sabe mais do que alguém se torna educação. Se torna educação. Exato. Entendeu, gente? Que aula. Que aula você acabou de dar aqui, Anderson. Que aula. E você tá aí do outro lado assistindo, gente. Não fica só como espectador, não. Faz o dever de casa. E a educação não é o futuro. A educação é agora. E foi o que o Anderson falou. Quem não está vendendo, está morrendo. Em dado momento, vai morrer. E para você conseguir vender mais, você vai ter que fazer marketing. Vendas e marketing andam de mãos dadas. Se você não fizer isso, você está morto. E aqui ele deu vários exemplos, que você tem que sair aí desse podcast com alguma lição de casa para você colocar para fazer. Gente, não tem por que não avançar. Tá aqui, ó, dica de milhões. É assunto que, às vezes, tem pessoas que cobram para falar por aí. A gente está falando aqui abertamente para você. Tem aqui um alinhamento de ideias, tem aqui um método onde você pode aplicar isso. E aí, falando de método, falando de retorno sobre investimento, o que tem acontecido muito hoje? Eu gosto muito do Bruninho, que é um cara assim, que é teu cliente, é meu cliente também, e é um cara muito pé no chão, Anderson, que ele fala assim, hoje em dia, não me importa mais por onde que vem o lead. Se vem pelo Instagram, se vem pela educação, pelas estratégias de tráfego na educação, pelas estratégias para mim o que importa é que ele está chegando. E muita gente vem hoje aqui com papo, eu quero saber o meu retorno sobre o investimento. Olha, gente, isso pode até gerar polêmica, mas, assim, dane-se o retorno sobre o investimento. De verdade, Anderson, essa é a minha visão. Dane-se. No final do dia, eu quero ver a minha linha do DRE, do meu fluxo de caixa. Se eu vou investir no tráfego e o tráfego nesse momento vai me trazer só lead, vai me trazer retorno, tô nem aí. Se eu vou investir no livro, vai me trazer, vou gastar mais pagamentos. E o Bruninho fala a mesma coisa. Marta, hoje eu tô
a palavra é, eu tô cagando da onde que vem. Eu quero, no final do dia, ver a minha linha lá e tá tudo certo. Qual que é a tua visão sobre isso? E como quem tá assistindo desapega disso? Entende que hoje, por exemplo, a gente tem essa energia aqui que nos alumeia. Tem a internet que tá acontecendo aqui, que a gente não vive mais sem. Como que o contador que tá do outro lado, ele consegue entender que ele precisa fazer esse investimento para começar a olhar o final da linha no médio prazo e longo prazo? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, essa pergunta aí, para nós marqueteiros, é dia a dia, né? Ai, nossa, é um inferno Eu quero isso. contratar você, mas eu preciso saber o ROI. Ai, dá um inferno isso. E o pior é que você pergunta pro cara, tá, e o que você tem de métricas para me passar? Não tenho. Ele não mede nada e ele já quer saber retorno de investimento, tá? Primeiro ponto, Marta, que eu acho que é o seguinte. Meta. Defina a meta. Tá? Eu preciso vender 5 produtos de contabilidade, 5 de fiscal, 5 de etc e tal. Tá? E aí você tem a tua meta definida. Quando você contrata uma agência ou quando você vai fazer marketing, você tem que olhar no médio e longo prazo. Esse negócio de curto prazo no marketing é só para enganar trouxa, tá? Você me conhece, eu já tô soltando E no a coisa infoproduto, aqui, né? tá? E no infoproduto também, né? É a mesma coisa, Marta. Ah, então tá. É a mesma coisa, tá? O digital vagas modinhas, você sabe disso, e todo mundo, é porque eu preciso de ROI, eu preciso de ROI. Tá? Vou te dar um exemplo do que está acontecendo no mercado. O cara vai para um evento presencial e cria um evento presencial, ele investe R$500 mil, ele sai no negativo em 200 ou 300 mil reais. Isso aí. E ele só consegue esse retorno quando finaliza o evento lá. Ou seja, ele assumiu um risco. Antes de falar de ROI, eu acho que as pessoas precisam entender o quanto eu estou disposto a arriscar. Porque se hoje eu chegar aqui e contratar a DPG pode me dar resultado em um mês, pode me dar resultado em 3, em 10, em um ano. Vai depender do que eu fiz, do que eu tenho. Tá? Então o cara já chegar perguntando de ROI, quando é comigo, eu respondo. Você quer saber de ROI? Me dá números. Não tenho números, então não posso te dar ROI. Eu vou falar de ROI com você depois. Tá? Mas o que eu vou fazer? Vamos estipular a meta. Quando eu vou para um lançamento, por exemplo, Marta, eu tenho 3 cenários. Primeiro cenário, ponto de equilíbrio. Eu empatei. Essa é a meta 1. É empatar, é 0 a 0. Meta 2, tá? 3 vezes o valor que você investiu. Tá? Meta 3, que é aquele cenário foda que explodiu, bombou. Tá? Mas, Anderson, e se a gente empatar? Lembra que eu falei de médio e longo prazo? Eu vou olhar lá, LTV, tá? O DRE. E aí o DRE você pode criar metas de análise ou mensal, que o brasileiro, vamos combinar que a gente tem que olhar, não é nem mensal, é semanal, né? Praticamente. Que é um erro também. Né? Mas isso é conceito de educação empreendedora no nosso país. É um outro assunto. Mas o que acontece? Esse cara que entrou na base, ele pode demorar de 80 a 90 dias para comprar de você. Só que ele entrou aqui num investimento que você empatou, ou às vezes teve um pequeno prejuízo. Só que daí 90 dias, você tem um resultado gigantesco em cima desse cara. E o brasileiro ele precisa aprender isso. E no marketing isso é fundamental, porque a gente precisa de tempo para trabalhar, Marta. Seja no mercado de educação, seja no nicho contábil, em qualquer nicho. Quando você vai fazer marketing, processo de vendas, as vendas não vão começar a cair no teu colo do dia para a noite. O lead tem que vir, mas você precisa de um tempo para trabalhar. Tá? Quando você tem autoridade é muito fácil. Eu falo que é igual tirar pedido. É vendedor de Coca-Cola. Vai lá, tira pedido e deu. Mas quando você não é autoridade, existe um processo que precisa ser construído. Então, quando o Bruno fala, e ele fala isso para mim, Anderson, não quero saber de onde vem o lead, eu quero saber o resultado final. E o Bruno é muito louco, tá? Ele só chega para mim e fala assim, cara, quanto que a gente investiu e quanto deu de retorno? E ele só me pergunta isso quando fechou o carrinho. Exato. Ele não é aquele cliente que fica me enchendo o saco toda hora ali, vendeu hoje, não vendeu e etc, como que tá? Porque ele entendeu qual que é o jogo. E é um cara que, por exemplo, pegou o escritório de contabilidade dele, que tinha um faturamento aqui, e trouxe para cá. Na gestão anterior, que inclusive era do pai dele, e ele conseguiu ter um resultado gigantesco. Por quê? Porque ele entendeu que lead é lead, tá? Ele entendeu que se vier do YouTube, do blog, do tráfego pago, da educação, ele vai tratar e atender, e ele vai para cima, ele é bem agressivo
na parte de vendas. E ele entendeu o jogo de vendas e marketing ali. Só que ele sabe respeitar o tempo também. Né? E é um dos caras mais difíceis de tirar dinheiro, tá, Marta? Eu sei. Só que ele tem uma visão muito legal disso. E aqui fica a dica para você, contador. Respeite o tempo das coisas. E aí, às vezes cai um lead. Mas eu liguei para um lead, é desqualificado. Aí é lead desqualificado. Marta, quantas vezes você pegou um lead que o cara falou que era desqualificado, você ligou e fez a venda? Várias vezes. Comigo acontece isso. E aí, o que acontece? Precisa ter essa educação, precisa ter essa visão para a pessoa entender que tem o tempo, que tem o canal, tá? Tem um canal que você vai performar mais. Por exemplo, eu performo mais no YouTube e eu vou esquecer o Instagram? Não, eu vou esquecer o LinkedIn, eu vou esquecer o blog. Mas blog não funciona mais. Não funciona na cabeça de quem que não funciona? Primeiro, saiu uma matéria ontem, Anderson, que é o primeiro lugar de pesquisa no mundo. No mundo. Primeiro lugar de pesquisa. Depois é o YouTube. Sim. Entendeu? E funciona. Hoje funciona muito com as LLMs, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm que aprender a escrever para blog, site e tal, porque muita gente está migrando para pesquisar no ChatGPT, Gemini, assim por diante, por isso tem que ter a técnica. Mas as LLMs, a inteligência artificial, só tem conteúdo porque na web tem conteúdo. Precisa buscar a base da onde está aquele conteúdo. Ele só vai ser citado se ele tiver feito um bom trabalho de base aqui. Exato. Entendeu? Uhum. E se ele não fizer essa base, se ele não tiver isso, ele não vai avançar. E aí, Anderson, você falou uma coisa muito interessante que, assim, não importa... Você tá falando aí, não importa de onde vem, se o cara ele só tem um canal que performa mais, o YouTube não quer fazer o Instagram, não faz sentido. Porque o Instagram virou uma grande vitrine. Querendo ou não, virou uma grande vitrine. Então, ele tem que entender isso. Você tem que entender isso que o Anderson falou, que hoje, você empreendedor, tem que atacar por todos os lados. Tem até um cliente que brinca que ele fala assim, eu tô que nem cachorro, qualquer poste eu dou minha mijada para ficar marcado. Mas é isso mesmo, é multicanal. Exato. Exatamente. Não existe essa diferença hoje, gente. E as pessoas que dão certo ali com ele, e assim, você vê que são o mesmo perfil de cliente, que é um cliente que entendeu que tem que estar jogando para todos os lados. Se você não jogar para todos os lados, você está fora do jogo. É um cliente que entendeu sobre nicho, é um cliente que conseguiu entender que ele precisa ter vendas, marketing, gestão, para ele conseguir avançar em relação a isso. E também sobre essa questão do ROI. Então, assim, você explicou brilhantemente que a maioria deles não tem nem números para nos entregar. Para ter ROI, precisa ter meta. Exato. E para a gente saber o ROI, nunca chegue para alguém e pergunte de retorno de investimento se você não sabe os números do teu negócio. Acabou. A gente não tem como responder. Eu, pelo menos, ainda não virei vidente, nem bruxo, nem nada, né? Exato. Eu sou profissional de marketing, profissional de negócio. E eu acho que tem que ter muito desse respeito, Marta. A gente chegou num nível no Brasil que a gente precisa evoluir na parte de empreendedorismo, de negócios. O ROI é importante? É fundamental, mas ele tem o tempo de você entender isso. Tá? Você montou uma empresa hoje. Você vai saber qual que é o ROI da tua empresa, Marta? Não. E outra não coisa, tem histórico. Exato. E você está falando de ROI, assim, o que as pessoas têm que entender é que é o seguinte, que no longo prazo, Anderson, se você faz a metodologia certa, se você tem a persistência, no longo prazo a conta fecha. Sim. Não, é impossível uma pessoa que é dedicada, uma pessoa que faz o que tem que ser feito, tá rodeada de parceiros que faz a coisa certa, no longo prazo essa conta não fechar. Você quer ver uma coisa que eu faço muito, Marta? Às vezes a gente faz um lançamento, sei lá, ficou 15 mil no bolso do cliente. Isso não vou falar que é um resultado fantástico, tá? Mas eu falo para ele assim, você investiu 10, tá? Pagou os 10 e ficou com 15 no bolso. Em 45 dias, vamos supor. Pô, me fala que investimento no mercado que você tem que te dar esse resultado. E geralmente, sabe quem é o cara que reclama disso? É o cara que fatura muito pouco aqui, porque ele não entendeu o jogo ainda. Exato. Do faturamento e do lucro. E aí eu falo para eles, assim, me mostra qualquer investimento que você tenha hoje no mercado que em 45 dias vai te dar o retorno que a gente conseguiu te dar. E por que eu estou falando isso? Isso é
para captura de lead, que não está envolvendo diretamente o resultado financeiro ali. Aí, Marta, mas essa semana só chegaram 10 leads aqui para mim. Por que só chegaram 10? E esses 10, o que você fez com esses 10? Ao invés do cara reclamar que não vieram 5 a mais ou 10 a mais, trabalha bem esses 10, Marta. Coisa que dificilmente eles fazem. Não fazem. E aí vem falar de ROI antes de trabalhar aquilo que você tem na base. Desculpa, para mim não é cliente. Tá? E essa mentalidade precisa mudar. A gente só consegue falar de retorno de investimento quando a gente tem histórico, quando a gente sabe o que está fazendo e sabe ali o jogo que você está inserido e já está jogando. Hoje eu consigo conversar aí com os meus clientes que já estão ali um ano e pouco comigo e sentar e a gente ter uma discussão sobre ROI. Tá? Por quê? Eu tenho histórico. Fica muito mais fácil. Mas quando eles chegaram, era uma aposta. Exato. Né? E, Marta, assim, ó, uma coisa importante. Tá? Mas, Anderson, você está falando de cara que já está performando, que etc e tal. 90% dos nossos clientes têm abaixo de 40 mil seguidores. Olha só. Tá? E fazem 7 dígitos anuais de faturamento. No digital. No digital. Só educação. Só educação. A gente não está falando do escritório de contabilidade, tá? Eu tô falando de múltiplos 7 Exato. dígitos só com educação. Tá? Aí, o que acontece? Mas a audiência deles é pequena, né, Anderson? Mas essa audiência pequena potencializa a gente chegar numa audiência muito maior. Exato. Cuida do que você tem para você poder crescer. Tá? E o que isso tem a ver com ROI? Tem tudo a ver. Porque é aquilo que eu te falei. Ao invés de você olhar os 10 que não vieram, olha para os 10 que vieram. Trata bem, que isso vai potencializar, vai te dar o retorno de investimento que você está buscando. Tá? Mas no começo você tem que cagar para o ROI. Você tem que pensar na construção do que você está fazendo. Planejamento. Ponto. Que é o que a gente não faz. Exato. Por exemplo, você vai abrir... Hoje, Marta, se você fosse abrir uma agência de marketing hoje, você ia fazer um planejamento ou você ia começar a moda louca e vamos ver o que dá? Ia fazer um planejamento, óbvio. A gente abriu outras empresas e outras das empresas que a gente abriu, no meio desse tempo, a gente montou todo um plano de negócio. Sentamos com o nosso contador para validar números, tributação, tudo. Inclusive, teve um negócio que a gente desistiu no meio do caminho porque o próprio nosso contador falou assim, olha, isso aqui não é... Se vocês fizerem desse jeito, é melhor do que vocês abrirem uma empresa e fazer assim assado. Não se mostra viável, porque Exato. tem planejamento. Exato. Entendeu? Por exemplo, não estou falando só do contador aqui, Sim, tá? sim, de todos. Toda semana, Marta, eu nego uns 3 ou 4 projetos, tá? Pra gente trabalhar, até porque a gente trabalha num modelo de negócio diferente. Eu não atendo todo mundo, a gente atende um número menor de clientes para que a gente tenha uma taxa de sucesso maior. Porque no nosso processo não é escalável, tá? E aí, toda semana chega alguém querendo, vamos fazer, porque eu tive a ideia, etc e tal. Cara, fazer um planejamento. Anderson, quanto tempo você me dá retorno? Eu falo assim, primeiro, 60 dias de planejamento para depois eu começar a colocar qualquer ação na rua. Mas 60 dias é muito tempo e etc e tal, se eu já vou estar te pagando e etc e tal. Cara, não quer? Não atendo. Por quê? No planejamento, Marta, a gente vai entender se aquilo é viável ou não. E aí o cara não quer arriscar 10, 15, 20 mil reais aqui, mas ele quer faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Essa conta não fecha, não tem como, Marta. Entendeu? E isso está tudo atrelado a essa pergunta do ROI. Quanto de ROI eu vou ter? Quanto não sei o quê? Quando que começa e etc. Tá? Hoje eu não atendo cliente que não aceita passar 60 dias sentado com o meu time, a gente fazendo pesquisa, reunião, onboarding, planejamento, tudo, né? Para depois a gente começar a fazer as ações. Se ele não quiser, obrigado, vai procurar alguém no mercado, porque eu não vou fazer isso contigo. Ou ele passa por esse processo de planejamento, que é a parte de investimento de tempo e dinheiro dele, inicial, para depois a gente estourar. Por quê? Quando eu faço isso, Marta, a taxa de sucesso ela sobe para 70%, 80%. Quando eu não faço, é 30%, 40%. Já viu, né? Então, essa educação empresarial que o brasileiro precisa ter, a gente precisa sair daquela coisa do... O FGTS é o maior investidor e de empreender por necessidade e não por oportunidade. A gente é um país gigantesco, muito bom, tem oportunidade para todo mundo e a gente precisa começar a olhar a oportunidade. Você acabou de falar, abrimos outras empresas. Por quê? Na visão de vocês hoje é oportunidade, não é necessidade. Exato.
É isso aí, oportunidade. Entendeu? E isso aqui muda todo o jogo. Exato, isso aí. Show de bola. Ana, a gente está caminhando aqui para o final do podcast. Até antes de você dar seu recado final ali para o pessoal. Qual é a característica que o contador... As características, a gente está falando muito de virada de chave, de crença limitante também. Quais são as características que esse contador tem que ter para avançar no digital, avançar no marketing, avançar em vendas? Você aí que já conhece bem o mercado, que tem clientes assim... Qual que é, assim, que você viu que avançou? Quais são as principais características? Vendedor. Ok. Tá? Eu acho que isso é uma característica importante. Isso você constrói. Tá? Se expor. E quando eu falo de exposição, é exposição inteligente. É ir para frente. Tá? É mostrar a sua cara, é mostrar o porquê que você tá lá. É verdade. Porque eu tenho uma frase, Marta, que às vezes as pessoas interpretam de forma errada, que é: venda o que eles querem, entrega o que eles precisam. Esse entrega o que eles precisam, o que é? É a qualidade. E é aquilo que a pessoa tem que fazer para performar. Então, ele tem que entender isso. Então, a exposição tá tudo atrelado a isso, tá? E conhecimento técnico, Marta. Tá? O digital hoje não é mais aquela terra de ninguém que você entregava qualquer coisa e as pessoas compravam. Tá? E, principalmente, tempo e resiliência. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Quem apostou no médio e longo prazo com a gente, tá até hoje performando muito bem. Foi que nem na DPG. Tá? Então, essas para mim são as características fundamentais, não só no digital, eu acho que para tudo, tá? Se você vai ter um negócio, se você não tiver resiliência, você não vai. Você vai ter que botar a cara a tapa, tá? Você vai ter que se expor, você vai ter que fazer acontecer. Então, isso é muito importante. E tem um ponto também que eu julgo fundamental, que é jogar junto. Se eu contratar a DPG, estou contratando a DPG para jogar junto comigo. Não adianta eu chegar e largar a DPG ou largar o Anderson Gomes lá e se virar sozinho aí. Não, você vai precisar jogar junto. Então, para mim, quando eu vejo que ele não tem essa dedicação, e dentro dessas características... Né? Porque posicionamento, Marta, a gente cria. Uma carinha bonita, sei lá, manda lá no visagista lá, tal, faz o corte de cabelo, dá uma melhorada e etc. Entendeu? Compra uma camiseta melhor, se comunica melhor, a gente consegue estruturar. Mas tem coisa que é interna, que tem que vir da pessoa. E essas características que eu falei são características muito mais comportamentais. Tá? Porque em cima dela a gente vai desenvolver a técnica que vai fazer o mercado comprar o seu produto, o seu negócio e etc. Show. Tá? Então, para mim, são pontos muito, muito importantes. E assim, ó, venda a verdade. Isso vai te manter no mercado. Show. Olha, o Anderson acabou de falar uma coisa assim, várias coisas importantes, características, mas que a principal delas é a verdade. Sabe que no mercado contábil me afastei de muita gente, Anderson. Muita gente. Que lá atrás, a DPG já estava pensando faz 22 anos, que lá atrás, assim, eram pessoas que eu tinha um baita de um respeito. E aí, com o tempo, você começa a perceber que a pessoa é um fake, né? E, assim, a Marta aqui... Talvez no futuro eu possa mudar de ideia, mas para mim o que vale 100% é a verdade. Eu prefiro ferir com a verdade do que ferir com a mentira. Então, de mim, nunca vão esperar, muito menos. Tanto é que, na hora que eu tenho que mandar o cliente embora, eu mando. Quando o cliente ele pisa na bola com a minha equipe, ele vai ouvir. Quando a minha equipe pisa na bola com o cliente, vai ouvir. E você falou uma coisa certeira. Os clientes que deram certo aqui com a gente foram os clientes que sempre se muniram da verdade, foram parceiros, acreditaram naquilo que a gente falou e hoje estão tendo um resultado super bacana. E a mesma coisa com você. Então, acho que o pilar principal é a verdade. Sabe? É aquilo que você comunica, aquilo que você é. Por isso que eu falo, podem me odiar, pode falar o que for, mas essa aqui sou eu. Vai querer ser minha amiga, vai querer ser meu cliente? Eu tenho que gostar. Eu tenho que, de fato, também... sabe, ter aquela respeito, enfim, várias coisas, né? E a verdade é o seguinte também, né, Marta? Não é que a gente é a pessoa, o intocável, que está sempre certo e etc. Quantas vezes, na época que a gente estava dando consultoria para a DPG, a gente brigava, Marta? Várias vezes. E a gente está aqui hoje sentado, conversando. E isso que para mim é o principal da verdade, é essa, a gente saber se perdoar. Exato. Porque às vezes você vai me irritar, eu vou te irritar, só que, faz parte do jogo, vamos se perdoar, seguir em frente. Só que tinha uma coisa na nossa relação,
você e o Alex muito forte, que era a verdade. Exato. O Anderson errava, pedia desculpa, a Marta errava, pedia desculpa, e vice-versa. O Alex, a gente tinha muito isso. Tá? Então, quando eu falo verdade, não é de você ser o cara mais certinho do mundo, porque a gente é ser humano, a gente vai errar. Só que essa verdade leva a coisa real para as pessoas. Não faça algo que só para aparecer na mídia, para você subir num palco, para você pegar uma plaquinha de uma plataforma e ficar ostentando isso. Porque o resultado, na verdade, sabe para mim qual que é o resultado, Marta? 2007, comecei. 2025. Eu tô aqui ainda. Exato. E tô com uma empresa de sucesso, tô transformando vidas. Né? Tem uma coisa muito louca da minha agência, que o meu modelo de negócio e a cultura da minha empresa foram baseados nos meus valores. Isso aí. Eu tenho respeito, dignidade e liberdade, que são os pilares da nossa cultura na AG. Tá? E ela norteia tudo o que a gente faz. E nasceu do Anderson. Não nasceu de uma técnica de gestão aprendida numa universidade, nada. Nasceu daquilo que está aqui dentro, da minha verdade. E essa verdade está fazendo a diferença na vida do meu time, na vida dos nossos clientes. Tá? Isso não quer dizer que a gente não erra. Tem projeto que dá certo, tem projeto que não dá. Mas quando não dá certo um projeto, qual que é o pilar que segura a gente de não se queimar no mercado? Verdade, cara, não deu certo. Isso aí. Mas, Anderson, por quê? Por causa disso. Vamos continuar, vamos tentar de novo? Muitas vezes eu falo, que você já investiu muito e não é hora. Isso é verdade. Por quê? A gente precisa olhar para o DRE, a gente precisa olhar para o fluxo de caixa. Mas no meu negócio, se não tiver verdade, a gente não vai se manter no mercado. E eu prefiro hoje sacrificar um pouco aqui do meu ganho para estar aqui 2, 3 anos, continuar no mercado, como eu venho fazendo durante todo esse tempo que eu estou no mercado. Isso eu tenho um orgulho muito grande, porque você vê muita gente do digital que sumiu. Exato. Acho que é a maioria, né, Marta? A maioria. Então, isso é importante. Então, quando eu falo verdade, é essa questão, tá, pessoal? Show de bola. Anderson, estamos chegando aqui no final. Quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado bem do seu coração aí para os contadores, as contadoras que nos seguem. Fala o que você quiser. Pessoal, primeiro ponto, tá? Empreender não é abrir um CNPJ. Empreender é comportamento de vida. É você assumir as suas responsabilidades, querer mudar a vida das pessoas. Então, quando você for pensar em empreender, você pode empreender dentro de uma empresa que você trabalha, você pode empreender na sua família, você pode empreender com seus filhos. E uma coisa que é muito importante, Marta, honrar a gente. Isso aí. Você só consegue honrar os teus próximos quando você se honra. Tá? Isso é muito importante. E usem o empreendedorismo como ferramenta de mudança de vida para a gente continuar crescendo, se desenvolvendo e estar alinhado a um propósito maior. Mente, espírito e físico. A gente é ensinado a cuidar do físico e esquecer do espírito e da mente. Isso aí. Tá? Então, cuidem dos 3. É isso que vai manter todo mundo forte. Acho que é isso. Tá? E Anderson Gomes Digital. É isso que eu ia falar. Deixa aqui. Muito bom, Anderson. Bacana tudo que você disse. Quer que você deixe aqui os seus contatos. Quem quiser procurar o Anderson, vai ficar aqui na tela. Quero que você fale aí qual o site, @, enfim, tudo que você puder. Instagram, Anderson Gomes Digital. Tá? O site é agweb.com.br, com I no final, tá? E nesses 2 canais você já vai encontrar tudo que você precisa aí. E no meu Instagram pode me chamar aí, se você gostou do conteúdo, me chama, a gente troca uma ideia. E no site da empresa você vai conhecer um pouquinho dos cases, de quem a gente atende aí e como a gente está mudando o mercado digital no país. Show de bola, gente. Obrigada, Anderson. Foi um baita bate-papo. Com certeza vou voltar aqui novamente. Obrigadão por ter vindo até aqui, viu? Foi assim demais. E você, né, que tá aí, né, ouvindo o nosso podcast, baitas insights, né? Nossa, eu trouxe aqui uma aula sobre educação no digital, uma aula de como alavancar os negócios e uma aula de verdade aqui, de verdade mesmo. Obrigada, viu? Obrigado você, Marta. Obrigado mais uma vez. Sempre muito bom estar perto de vocês. Tá? Contem comigo sempre que precisarem.
Quando eu estiver em Sampa, eu aviso. E quando for para Floripa, vamos lá, sempre estamos lá. Tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço. Gente, você gostou desse podcast? Te trouxe vários insights. E a gente fala sobre o quê? Educação. Então, quanto mais você compartilhar esse podcast para os seus amigos, mais você vai estar ajudando. Então, pega esse link aqui, compartilha. Clica aqui no sininho também para se inscrever. Dá um curtir aqui, porque vai alcançar mais pessoas. Então, ajuda esse canal a crescer. E manda lá esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem vários grupos de WhatsApp que você pode estar mandando esse vídeo. Aí eu falo pra você que você não gostou aqui, sabe o que você faz? É um conteúdo ruim? Manda lá pros inimigos. De qualquer forma, o universo vai te retribuir todo o bem que você faz, beleza? Grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.